学弟，我睡不着，那怎么办？让姐姐抱你。Assim eu consigo dormir. Ah, então vamos dormir juntos? Qual é o problema? Vem rápido. Espera aí, ainda não estou preparado. Que situação? Piada, a veterana já foi conquistada? Só adicionei como amigo. Para que tanta empolgação? Acho que não é nada demais, professor Lin. Você é demais, em poucos minutos já conseguiu o contato da Li Xia. Professor Lin, por favor, me ensine a namorar. Revirei os olhos. Ela é vice-presidente do Grêmio Estudantil, e eu pedi muitas dispensas. Adicionei o contato para enviar os atestados diretamente para ela. Não é possível, vocês já se adicionaram. Você não vai conversar? Li Cheshui, se soubesse que era tão fácil conseguir o contato, teria ido eu mesmo. Lin Li, você realmente não vai namorar na faculdade? Não vou. O sábio não cai no amor. Respondi com firmeza, mas pensei que não podia falar de forma tão absoluta. Então acrescentei, a menos que encontre uma mulher rica. Ler uma moça triste e sofrida. Procurar uma mulher rica, aconchegante e que mata a fome. A Li Xia também é uma mulher rica, talvez ela tenha interesse em você. Nunca ouvi falar de uma veterana que adicionou contato de outra pessoa. Chega! Se ela estivesse realmente interessada em mim, teria me mandado mensagem. Nesse momento, a porta do dormitório se abriu. Um homem vestido com roupas de marca entra e grita animado, vou ser pai. Li Cheshui, não sei porquê, também se levantou emocionado. Parabéns, parabéns. Guo Guhai largou o celular e abraçou Li Cheshui. Abraço filho, abraço filho. Li Cheshui sentiu que algo estava errado. Professor Lin, você realmente conseguiu o contato da Li Xia? Não escuta o que o Cheshui está falando, foi só para facilitar o envio dos atestados, expliquei rapidamente. Mas Guo Guhai não ouviu. Como mestre do amor, ele tem que fazer todo o dormitório arranjar namorada. Absolutamente impossível, a Li Xia com certeza está interessada em você. Vem, deixe o seu irmão Hai te ensinar a conversar. Sai, sai, vai brincar lá. Jamais vou cair na armadilha das mulheres. Lin Yi, você não pode perder essa oportunidade única. É a Li Xia, cara. É verdade. Se você perder, vai se arrepender pelo resto da vida. Nesse momento, exatamente nesse momento, meu celular tocou com um som de notificação. Professor Lin, olha rápido. É a Li Xia te mandando mensagem? Se quer a minha opinião, ela com certeza está afim de você, professor Lin. Estamos torcendo por você. Se você conquistar a Li Xia, essa notícia vai se espalhar por toda a Universidade Sushin. Não provoquem. Ela é veterana. Como é que ia tomar a iniciativa? Chega, vou pegar um copo d'água. Vocês vão dormir cedo. Nos sonhos tem tudo. Os três só puderam suspirar resignados. Não tem salvação. Esse Lin Yi vai morrer sozinho. Fui até a sala de água. Abri o celular. O que você insiste em fazer? O que eu anoto é para quando o professor perguntar. Eu vou sim, não pensei muito. Aula particular. Então é por isso que você sai toda noite. Você dá aula particular para alunos do ensino médio? Sim. Comecei nas férias de verão. Vim para Sushin para ganhar um dinheiro extra. Os dois trocaram algumas palavras simples. Eu encerrei o assunto. Veterana, quando tiver tempo, a gente conversa. Vou descansar agora. Amanhã de manhã ainda tenho que correr. Uma grande peculiaridade da Universidade Sushin é que todos os calouros correm de segunda a sexta de manhã. Li Xia olhou para a janela de conversa e deu um leve sorriso. Ao passar pela colega de quarto Yurou, amanhã de manhã. Quando você for se exercitar, me chame também. Vou para a pista. Por quê? Você não está quase saindo do Grêmio Estudantil? Só mais 2 presenças. 7 horas da manhã, os despertadores dos 4 no dormitório tocaram ao mesmo tempo. Depois que saíram, Guo Guhai acendeu um cigarro para se manter acordado, senão ele tinha medo de, daqui a pouco, enquanto corresse, pisar no próprio pé. Hai, me dá um cigarro. Também quero clarear a mente. Ontem à noite fiquei preparando a aula, dormi de madrugada. Lin Yi, você já fumou? Já. Depois que comecei a dar aula particular, parei. Disse que parei. E parei mesmo. Como você conseguiu? Tenho muita coisa para fazer. Não penso em fumar, acabo esquecendo naturalmente. Professor Lin, parece que você não está mais falando sobre fumar. Guo Guhai percebeu o meu subtexto. Fiquei em silêncio, fumando sozinho. Durante o treinamento militar, também teve garotas pedindo seu contato, e você recusou todas. Ainda não consegue esquecer seu primeiro amor? Minha luz da lua já se apagou completamente. As pessoas mudam, ele também. E eu também. Joguei a bituca apagada no lixo ao lado. Vamos, estamos quase atrasados.
Chegamos no final da fila. A veterana Li Xia veio com uma garota. Li Xia foi da frente para o final da fila. Para fazer uma contagem geral, quando chegou ao final, sentiu claramente um cheiro de cigarro. E tinha certeza que vinha de mim e do Guogu Hai. A outra garota, vendo Li Xia parar no final da fila, pensou que faltava alguém e veio para anotar. Li Xia virou-se imediatamente e impediu a garota de continuar. Não, vai para a próxima turma. Assim que a corrida matinal começou, fiquei tonto e com visão turva. Wei Li também começou a se sentir mal. Saí da fila e fui ao banheiro público. Veterana. Aquele garoto é o Lin Yi, né? Devo anotar como saída antecipada? A garota que seguia Li Xia perguntou. Não precisa, ela está mal anota como falta por motivo de saúde. Li Xia franziu levemente a testa. Como ela tem problema no estômago? Li Xia, de longe. Pela expressão no meu rosto, sabia que era a sensação de uma crise gástrica, porque ela mesma tinha acabado de se recuperar de um problema no estômago. Quando saí, a corrida matinal já tinha terminado. Fui até uma árvore de cânfora. Apoiei uma mão nela, abaixei a cabeça e respirei ofegante. A corrida de agora quase consumiu todas as minhas forças. Mingau de arroz preto, quente, toma. Uma mão direita branca. Segurando um copo de mingau de arroz preto e um canudo, estendeu-o na minha frente. Levantei a cabeça lentamente. O que vi foi o rosto frio de Li Xia. Fiquei paralisado. O que está esperando? Quer que eu te alimente? Voltei a mim e peguei o mingau. Forcei um sorriso. Obrigado. Bebi um pouco do mingau quente. E minha expressão melhorou um pouco. Já que tem problema no estômago, por que fuma de manhã? O rosto de Li Xia ainda não mostrava expressão, mas o tom parecia ter uma pitada de repreensão. Acordei muito sonolento. Só queria me animar. Hoje foi a primeira vez que fumei de estômago vazio, não imaginava que seria tão ruim. Com a recuperação gradual, também percebi que a dama de gelo à minha frente era a vice-presidente do Grêmio Estudantil. Veterana, sobre o cigarro, será que... Li Xia não respondeu à minha pergunta. Primeiro toma o mingau, depois toma este remédio. Li Xia me entregou uma caixa de remédio para o estômago já aberta. Eu também já tive. Lembre-se de tomar café da manhã todos os dias. E um comprimido depois da refeição. Preciso relatar ao professor sobre a presença desta manhã. Vou indo. Li Xia virou-se e foi embora. Fiquei paralisado por um momento. E logo perguntei, veterana, e... Não se repita. Obrigado, veterana. Xia. Quem é aquele garoto? Você deu café da manhã para ele? Apenas um calouro. Não pode ser tão simples. Você veio para a chamada esta manhã, não foi por causa dele? Não. Li Xia respondeu firmemente. Eu também tive problema no estômago. E ver ela sofrendo me deu um pouco de dó, por isso dei o café da manhã. Sério? Yan Yurou não acreditou muito, mas não encontrou nenhuma falha. Voltei ao dormitório. Assim que entrei, vi Li Cheshui saindo. Lin Yi, onde você foi? Pensei que você já tinha voltado no meio do caminho. Minha gastrite atacou, só fui comer café da manhã. Sentei na cadeira. Peguei um comprimido para o estômago e engoli com água morna. De onde você tirou esse remédio? Li Cheshui percebeu que a caixa de remédio já estava pela metade. Não era possível que eu tivesse comprado. A veterana deu. Idiota. Os 3 colegas de quarto, como se levassem um choque, pularam da cama. Professor Lin. Você está escondido de nós, namorando a veterana? Isso não é legal. O que estão pensando? Só porque nós dois temos gastrite, ela me viu e me deu de presente. Ainda estou com muito sono. Sem ter a experiência de me gabar para os 3 afilhados, já estava na cama quando disse isso. Enfiei-me debaixo das cobertas e mandei uma mensagem para Li Xia. Colega, quanto foi o café da manhã no total? Vou te transferir. Li Xia respondeu quase na hora. Só R$ 10, fica devendo. Pago outro dia. Não gosto de ficar devendo dinheiro para ninguém, mas já que ela falou isso, não dava para insistir. Troquei umas palavras e fui dormir. À noite ainda tinha que dar aula particular. Acordei por volta das 6h30 com o chamado de Guogu Hai. Professor Lin, ainda não vai se levantar? Já dormiu quase o dia inteiro. Que horas são? Virei de lado, sem muita vontade de sair da cama. Guogu Hai deu uma olhada no seu relógio antigo. 6h30. O quê? Sentei-me de repente e peguei o celular no criado mudo para ver. Fudeu, vou me atrasar. Saí correndo do dormitório. Precisava chegar às 7 na casa daquele aluno particular, o Xiao Vanhai. Do dormitório até o portão da universidade. Não era perto. Quando cheguei ao portão, já estava ofegante de tanto correr. Curvado, tentando recuperar o fôlego, uma voz meio familiar chegou aos meus ouvidos.
Vai dar aula particular assim? Levantei a cabeça, segurando o cabelo. Era Li Xia, de capacete, vestindo roupas casuais largadas, montada numa moto elétrica. Parada ao meu lado. Assenti, controlava a respiração ofegante e me endireitei. Perdi a hora e estou meio apertado. Colega, a gente conversa outro dia. Olha a sua cara de aflição. Você tem que chegar às 7, né? Eu te levo. Agora? Li Xia olhou o celular, 6h40. Ela virou. A direção da moto fiquei paralisado por um instante, antes de me recompor. E sentar na garupa. Valeu, colega. Só não fica mexendo em mim. Senão, te jogo da moto a qualquer hora. Li Xia disse para mim, na garupa. Entendi. Tem que passar 3 semáforos. Tão longe, e você só vai sair agora? Li Xia virou a cabeça, me olhando com estranheza. Isso. Foi um imprevisto hoje. Normalmente, chego 10 minutos antes. Dei um sorriso sem graça. Li Xia não disse mais nada, ligou a moto e partiu. Ela me levava cortando entre as pessoas, sem diminuir a velocidade. Por várias vezes, passamos raspando em outras motos, o que me assustou. Tá bom, valeu, colega. Quando eu ia correndo para dentro do condomínio, ela me chamou. Espera aí. Quando virei, Li Xia tirou da bolsa dela um pão de salsicha e jogou direto no meu peito. Quem tem problema no estômago precisa comer direito. Senão, vai piorar cada vez mais. Segurei o pão e assenti com força. Agradeci com a mão. Muito obrigado pela carona, colega. Na próxima, te pago um jantar. Dito isso, desapareci da vista dela. No rosto frio de Li Xia apareceu um leve sorriso. Me pagar um jantar? Desse jeito, vai acabar me tratando como amigão. Ele ainda não acordou direito, mas comeu um bowl de mingau meu, e agora um pão. Já compensou. Xia, por que você demorou tanto para voltar? Já estou morrendo de fome esperando você. Yan Yurou, debruçada na mesa, disse sem forças. Levei um conhecido. Por isso atrasei um pouco. Li Xia falou com naturalidade. Xia, ando reparando que você mudou muito ultimamente. Mudou? Que tipo de mudança? Por exemplo, dar café da manhã para um calouro desconhecido. O calouro de jornalismo? Você sai para correr todo dia, e agora ainda diz que foi só levar um conhecido. Com certeza tem algo me escondendo. Acho que a sua relação com aquele calouro. Você ainda está com fome ou não? Vou comer sozinha. Uma frase de Li Xia fez Yan Yurou parar de insistir no assunto. Ah, comer é sempre o mais importante. Alguns dias se passaram. Vocês viram a mensagem no grupo da turma? Hoje à noite, às 7, tem a festa de recepção dos calouros. É obrigatório para todos os calouros. Li Tietui ouviu e já começou a reclamar. Qual é? Isso é loucura, né? Por que obrigar todo mundo a ir? Provavelmente é porque se não for obrigatório, ninguém vai. Respondi de qualquer jeito. Também não tenho interesse em festa nenhuma. Guo Guhai continuou. Mas nessa festa, parece que a musa dos calouros vai cantar. Sabe, aquela garota, Liu Huiyan, durante o treinamento militar, ela já cantou de uniforme militar. Mostra, mostra. É verdade mesmo. Tenho que ir ver, sim. Assim que ouviu Li Tietui, uma gata, ficou imediatamente interessado, mas Guo Guhai notou. Quando ouvi aquele nome, claramente fiz uma pausa ao beber água. Guo Guhai desconfiou de alguma história. Movido pela curiosidade, veio me perguntar. Você conhece essa tal de Liu Huiyan? Na última vez, no canto do treinamento militar, percebi que você também estava de costas para ela, com uma postura indiferente. Primeiro amor. Sem nenhum disfarce, contei diretamente o que houve entre mim e Liu Huiyan, o antigo caso com Li Tietui. Fez com que Shen Yan e Li Tietui, que ainda discutiam animadamente, se calassem na hora. Lin Yi, não fica bravo. Não foi de propósito. Guo Guhai se desculpou imediatamente. Tomei um gole de chá. E disse, muito calmo, você não precisa se desculpar, pode perguntar o que quiser, já que é um bom assunto de conversa. Como eu disse isso, os 3 aproveitaram para soltar suas dúvidas. Todas vieram à tona. Professor Lin, essa tal de Liu Huiyan, ela realmente terminou com você por causa de um meliante? Vocês não namoraram por 2 anos e meio? Li Tietui foi a primeira a perguntar. Ela realmente não imaginava que uma garota tão bonita faria uma coisa dessas. Quando eu disse isso, havia um tom de incredulidade na minha voz. Pronto, a imagem que ela tinha na minha cabeça já desabou completamente. Que bela mulher nada! Para trocar o professor Lin por um marginal. Li Tietui estava furiosa. Com a mente teimosa dela, não conseguia entender.
O que um marginal tem de melhor que o Lin Yi? Eu ri com desdém. O marginal é muito mais da moda do que eu. Sabe conversar, sabe se divertir, não é como eu, um robô. Só sei ficar trancado no quarto jogando. Professor Lin, não permito que você se rebaixe assim. Li Tieshui ficou ainda mais irritada. Eu não estou me rebaixando. Professor Lin, não permito que você se rebaixe assim. Li Tieshui ficou mais furiosa. Eu não estou me rebaixando. Isso foi ela quem disse, não eu. Eu continuo sendo eu. Ainda sou o robô na boca dela. Meu sorriso se aprofundou, minha voz cheia de desdém. Lin Yi, sua gastrite e o fato de fumar, não foi por causa dela. Sim, concordei sorrindo, sem nenhuma tristeza no rosto. Foi a coisa mais idiota que já fiz na vida. Se pudesse voltar no tempo, com certeza me obrigaria a ter um bom desenvolvimento naquela época. Ai, quem diria que o professor Lin era um garoto tão ingênuo antes? Foi ferido tão fundo por uma garota. Guo Guhai entendeu por que eu era tão resistente a namoros. 2 anos e meio de relacionamento, que pensei serem inquebráveis. No final, não valeram nada. Minha gastrite é como uma faca cravada no peito, me lembrando a todo momento para não repetir o mesmo caminho. Guo Guhai ficou um pouco emotivo, mas eu o consolei. Não fala assim, tão triste. De certa forma, tenho até que agradecer a ela. Uma vingança de flecha. Caramba, professor Lin, tem alguém no mural de confissões pedindo seu contato. Fiquei confuso. Você deve ter visto errado. Eu, que passo o dia no dormitório. Alguém quer meu contato? Guo Guhai me mostrou o celular. Olha você mesmo. Foi da sua corrida matinal de uns dias atrás. Alguém te fotografou escondido. O ângulo está muito bom. É uma foto sua de perfil. Vi que era realmente eu, antes que eu pudesse falar algo. Abaixo do post no mural de confissões, apareceu um comentário. Uau, professor Lin. Esse gato se chama Lin Yi, da turma 4 de software, ala 1, dormitório 329. Foi você que postou? Apaga agora. Corri para pegar o celular. Peguei o celular de Li Tieshui e deletei o comentário imediatamente. Professor Lin, por que tanta empolgação? Eu só estava tentando ajudar você a paquerar uma gata. Agora a gata tomou a iniciativa. Isso não é bom. Devolvi o celular para Li Tieshui e o encarei. Não fica postando meu contato por aí. Se vier solicitação de estranho, eu recuso na hora. Vamos, hora de comer. Depois fomos direto para a festa de calouros. Nós 4 arrumamos o dormitório e saímos. No celular de Li Tieshui, chegou uma notificação de solicitação de amizade. Sem pensar muito. Ele aceitou na hora. Olá, você é a colega de quarto do Lin Yi. Sou a veterana que pediu o contato do Lin Yi no mural de confissões. Por que ele não aceitou? Minha solicitação de amizade? Li Tieshui se animou e ia correndo me contar. Mas imediatamente pensei que poderia ficar com raiva e segurei. Colega de quarto também serve. Também posso conhecer a Yurou. Você quer beber água e conversar? Com os cantos da boca quase subindo ao céu. Li Xia, que estava a caminho do auditório da escola para apresentar o evento. Olhando para Yurou daquele jeito, não pude deixar de perguntar, nada. Vá logo cuidar das suas coisas. Depois que Li Xia saiu do dormitório, Yurou não conseguiu conter o riso. Haha, Xia, um dia você vai me agradecer, professor Lin. A apresentadora do evento era justamente Li Xia. Li Tieshui ficou tão animado ao vê-la que quase pulou do lugar. Mordi a minha mão com força. Chega, já vi. Pare de morder. Em seguida, convidamos a aluna Liu Huiyan para cantar O Vento Soprou como número de encerramento do evento de hoje. Assim que Li Xia terminou de falar, a plateia explodiu em aplausos ainda mais calorosos que os anteriores. Durante o treinamento militar anterior, a apresentação de Liu Huiyan já havia impressionado todo o campo. Li Xia saiu lentamente do palco. As luzes do auditório se apagaram, e tudo ao redor voltou ao silêncio, acompanhado pelo som nítido de sapatos de couro. Sob o holofote do palco, Liu Huiyan, com um vestido branco de princesa, como uma fada, chegou lentamente ao centro do palco. O local ficou em silêncio, e a música de fundo começou a tocar suavemente. Com a voz melodiosa de Liu Huiyan, a música começou a ecoar por cada canto do auditório. Quase ninguém na plateia estava olhando para o celular. Até as meninas foram atraídas. Na metade da música, durante o clímax, aproveitando o instrumental, Liu Huiyan fez uma pausa, elevando a atmosfera ao máximo. A plateia explodiu em gritos de empolgação. Liu Huiyan, eu te amo. Quer ser minha namorada? Que barulho! Franzi a testa e resmunguei baixinho, tirando 2 fones Bluetooth do bolso e colocando-os. Do começo até agora, eu não tinha levantado a cabeça nenhuma vez.
Liu Huyan no palco, sorrindo, falou para a plateia com o microfone na mão. Agora, gostaria de convidar um rapaz para cantar comigo. Assim que ela terminou, o auditório ficou em alvoroço, e até alguns rapazes se levantaram. Eu já estudei canto. Me escolhe. Enquanto isso, Li Xia estava ao lado de um calouro do Grêmio Estudantil. O evento original tinha essa parte. Não. Li Xia olhou fixamente para Liu Huyan no palco. Ela não gostava dessa caloura chamativa. Em termos de aparência, ela não era inferior a Liu Huyan. Por que sua expressão não está muito boa? Li Xia não explicou. Apenas disse duas palavras com desdém, chá verde. Liu Huyan fez uma pausa de meio minuto no palco. Segurando o microfone, falou novamente, já tenho alguém em mente. Quero convidar o colega Lin Yi, da turma 4 de Engenharia de Software. Lin Yi? Quem é esse? Muitos começaram a perguntar aos que estavam por perto. Quem é Lin Yi? Guo Guhai e os outros dois franziram a testa, sem saber o que Liu Huyan pretendia. Li Tieshui estava ainda mais irritado. O que ela quer fazer? Acha que ainda não machucou o Lin Yi o suficiente? Eu, com os fones de ouvido, agia como se não tivesse ouvido, continuando a jogar. Esse tal de Lin Yi, quem é? Ele é homem ou não? Mesmo que não saiba cantar, devia subir no palco e dar uma satisfação. Ficar calado. O que significa? Li Tieshui quase não se conteve, querendo responder aos comentários negativos. Mas nesse momento eu tirei os fones. Entreguei o celular para Li Tieshui. Joga para mim, já volto. Professor Lin, não precisa ligar para ele. Isso é um evento para calouros. Não posso estragar tudo por minha causa. Sob o olhar de todos, fui andando da última fileira do auditório em direção ao palco. Muitas garotas, ao verem minha aparência, também se sentiram atraídas. Então ele é o Lin Yi. É bonito. Não é à toa que Liu Huyan recusou tantos rapazes. Subi ao palco sem expressão. Nem mesmo notei Li Xia ao lado, que estava me observando o tempo todo. Peguei o microfone. Sem nenhum nervosismo ou alegria, nenhuma emoção era visível em meu rosto. Não sei cantar. Por favor, colega Liu, escolha outro aluno. Assim que terminei de falar, ia descer do palco. Mas minha mão foi subitamente puxada por Liu Huyan. Você não pode sair. Sem cantar, não desce. As meninas na plateia também começaram a gritar, canta uma! Canta uma! Vendo a confusão repentina no local, também fiquei irritado. Mas não era certo simplesmente ir embora. Voltei ao centro do palco. Não sei cantar em dueto. Já que todos me recebem tão bem, vou cantar uma música sozinho. Uma música Shenquan para todos. Não é preciso que dure para sempre para ser amor completo. A renúncia de uma pessoa. Melhor do que a confusão de três. Dediquei a você minha juventude, por tantos anos. Consegui um obrigado. A sua renúncia permitiu a sua desenvoltura. E a aventura realizou o meu mar azul e céu limpo. Ela prometeu-te juras de amor. Penso um pouco em ti. Só tenho uma palavra, arrependimento que se cumpre. Cumpriu o teu dia de sol. Penso um pouco em ti. Cumpriu o meu verão. Uma canção terminou. O pesado grilhão no meu coração despedaçou-se por completo. Cada nota musical. Era como um pássaro a libertar-se das amarras, carregando a dor e a luta muito acumuladas, a voar em direção ao céu da liberdade. Lin Yi fez uma vênia profunda para o público, os olhos brilhando com determinação e alívio. Sem hesitar, desci do palco. O olhar nunca pousou em Liu Huyan. O palco silenciou naquele instante, como se o tempo também tivesse parado pela minha história. Mas logo a seguir, um trovão de palmas ecoou por todo o auditório. O som era como ondas ferozes do mar. Onda após onda. As pessoas suspiravam pela tristeza naquela voz. Alguém murmurava para si mesmo. Cantou tão bem. Da próxima vez, não cantes. É muito triste. O que terá passado Lin Yi? Após descer do palco, vi a Li Xia. Por acaso ela ainda segurava um microfone na mão. Aproximei-me com um sorriso no rosto. Senhora, deixa comigo. Li Xia também sorriu e pegou no microfone que eu lhe estendia. Cantaste muito bem. Onde aprendeste? Hehe. Sorri, com um leve embaraço, e depois voltei. A festa terminou alguns minutos depois das 8. Liu Huyan estava cheia de arrependimento, o rosto transbordando mágoa, os cantos dos olhos vermelhos, o rosto coberto de lágrimas.
Fora ela quem tinha perdido o garoto que só tinha olhos para ela. Não, tenho de o recuperar. Liu Huyan correu para fora do auditório. Rapidamente reconheceu-me no meio da multidão. Lin Yi, uma voz familiar chamou-me. Liu Huyan correu até mim. Lin Yi, podemos voltar a ficar bem, está bem. Amor tardio é mais vil que um cão. Olhei para Liu Huyan com um olhar muito comum, sem qualquer emoção. Era a primeira vez que Liu Huyan me via olhar para ela como se olha para um estranho. Ainda estás zangado com aquilo? Eu já terminei com aquele rapaz há muito tempo. Não te enviei uma mensagem? Não vi, não sei. E, além disso, se tu terminas ou não, não me diz respeito. Nós somos apenas colegas de escola secundária. Minhas palavras estavam extremamente calmas, mas fizeram Liu Huyan tremer toda. Não disse mais nada, me virei e fui embora. Lin Yi. Liu Huyan me chamou novamente. Eu não queria me virar, mas outra voz chamou meu nome. Espere um momento. Essa voz era um pouco fria, mas soava familiar para mim. Li Xia veio em minha direção sem pressa, passando ao lado de Liu Huyan como se nem a visse. Senhor, fiquei surpreso, não sabia o que Li Xia queria comigo naquele momento. Lembra que você disse que me convidaria para jantar? Ainda não comi nada. O rosto de Li Xia ainda não mostrava emoção, e seu tom era igualmente frio e calmo. Eu já tinha esquecido disso. Agora que Li Xia mencionou, me lembrei. Desculpe, senhor. Eu tinha esquecido antes. E com um pouco de vergonha. A presença de Li Xia é muito forte. Não sabia como explicar. Então esta noite, antes que eu terminasse de falar, Li Xia falou, vamos. O refeitório ainda está aberto. Depois de dizer isso, Li Xia deu mais 2 passos, ficou ao meu lado e inclinou levemente a cabeça para mim. Xia, vou com você. Ok, me virei rapidamente e a segui. Foi então que percebi que os 3 colegas de quarto já tinham ido embora, restando apenas Liu Huyan sozinha. Parada na escuridão. Quando Li Xia e eu caminhamos juntos para o refeitório, chamamos a atenção de muitos. Li Xia me levou a uma padaria. O dono estava arrumando as coisas, se preparando para fechar. Ao ver Li Xia chegar, ele parou o que estava fazendo. Xia! Li Xia agora falava com o dono com um sorriso no rosto, sem a aparência fria de antes. Tia Wang, ainda tem sanduíches? Os sanduíches acabaram, só restam alguns pães de cachorro-quente. Li Xia virou a cabeça para mim ao lado. Você come? Fui pego de surpresa pela pergunta e fiquei atordoado. Sem nem pensar, respondi, sim. Li Xia virou-se novamente para Tia Wang e disse. Tia Wang, me dê 2 pães de cachorro-quente. Ela vai pagar. Vou encontrar um lugar primeiro. Li Xia pegou os 2 pães, encontrou um lugar vazio e se sentou. Eu paguei, mas ainda não tinha saído. Tia Wang pegou 2 garrafas de leite fresco. Isso não está certo? É melhor eu pagar para você. Já estou até meio sem graça. Não precisa, não vale nada. Vou fechar a loja. Apareça sempre que puder. A tia Wang disse isso e fechou o caixa na hora. Só pude agradecer e, com 2 garrafas de leite na mão, sentei-me em frente a Li Xia. Ela olhou para as 2 garrafas que eu segurava. Gostas de leite? Até que vai, não sou muito exigente. Na frente da Li Xia, eu ficava nervoso sem querer. Foi a tia que me deu. Aqui, uma para ti, colegas. Estendi a mão para colocar uma garrafa na frente dela, mas, sem esperar, Li Xia esticou a mão e pegou. Os dedos dos 2 tocaram-se por um breve instante. O meu coração deu um pulo forte. Li Xia, porém, não disse nada. Como se nem tivesse reparado no toque, continuou a comer o pão de cachorro-quente. A gastrite ainda dói? Li Xia comia o pão, com o telemóvel na outra mão, e perguntou-me ao mesmo tempo, olhando para mim. Mais ou menos, já melhorou muito. Quando dói, bebo um pouco de água quente e passa. Assim não dá. A gastrite é difícil de curar. Se dói da fome, tens de comer alguma coisa. Eu também tive gastrite antes. Levei mais de 1 ano para ficar boa. Tu agora sim. A gastrite está só no começo. Cura-se rápido. Li Xia sabia bem o sofrimento que a gastrite traz. Não queria que eu passasse pelo mesmo tormento. Às vezes, quando tenho fome, como uma bolacha. Bolacha não é muito bom. É muito dura. Li Xia virou o telemóvel para mim. No ecrã, havia um produto, pão fatiado. Já comeste este pão fatiado? Abanei a cabeça. Podes comprar um pouco para experimentar. É muito bom e também é barato. Guarda um no bolso sempre. Se a fome doer, come um.
Vai passar rápido. Assenti com a cabeça. Está bem, vou comprar alguns para deixar no quarto. Peguei a outra garrafa e coloquei à tua frente. Li Xi enviou-me o link do produto e, ao mesmo tempo, enfiou na boca o último pedaço de pão. Ficou com a boca toda cheia, meio atrapalhada. Vamos, já é tarde. Obedeci, levantei-me e bebi o resto do leite da garrafa de um gole. Deitei a garrafa vazia no caixote da reciclagem e preparei-me para sair. Espera, chamou-me Li Xia, ainda com a boca cheia. Hã? Olhei para ela, confuso. Li Xia tirou um lenço de papel do bolso e estendeu-me. Limpa o leite na boca, senão fica muito feio. Se ela não tivesse dito, nem sabia que tinha um círculo de leite colado nos lábios. Peguei no lenço. Depois de limpar a boca, eu e Li Xia separamo-nos à porta da cantina para voltar ao dormitório. Depois de dar 2 passos, ela parou e virou-se para olhar para as minhas costas que se afastavam. Normalmente és tão esperto. Por que é que agora estás tão parvo? Li Xia inclinou ligeiramente a cabeça, e um sorriso involuntário formou-se no canto dos lábios. Mal entrei no quarto, os 3 rodearam-me logo. Professor Lin, como é que foi? Li Cheshui abriu logo com a sua típica piada. Fiquei atônito. Parvo, vai para o lado, idiota. Deixa-me perguntar. Guo Guhai empurrou Li Cheshui para o lado, puxou a cadeira e sentou-se à minha frente. Naquela altura, ouvi-te a convidá-la para jantar. Fala a verdade, confessa-te. A confissão alivia, a negação agrava. Os 3 pareciam prontos para me interrogar a torto e a direito. Foi há uns dias, dormi até tarde. A colega de curso viu-me e deu-me boleia. Aí, convidei-a para jantar, sem pensar muito. Encolhi os ombros, como se fosse normal. Essa colega de curso de que falavas antes, era sempre a Li Xia, não era? Já que fui descoberto. Assenti e não neguei. Que grande professor Lin! Sem ninguém dar por isso. Conseguiste conquistar a gelada Li Xia nas nossas costas. Não digam disparates, isso mancha a reputação dela. Nós só nos conhecemos. Franzindo a testa, olhei para os 3 com desdém. Fiquei sem palavras. Impossível, totalmente impossível. Então, conta lá o que é que estavam a fazer na cantina agora? Contei o que tinha acontecido entre mim e a Li Xia na cantina. Claro que omiti todos os pormenores. Só lhe compraste um pão e uma garrafa de leite? Tirei o pão de cachorro-quente do bolso. Comprei um para mim também. Os 3 ficaram de boca aberta, incrédulos. Suspiraram e voltaram para os seus lugares. Ai, sem salvação, sem salvação. Professor Lin, mais vale ires para o mosteiro, que até podia ser abade. No quarto de uma caloira, Liu Huiyan, vestida com uma camisa de dormir fina, estava sentada na cama. Já passaram mais de 2 meses. Ela ainda está assim tão zangada? Ela sempre foi uma princesa mimada por todos desde pequena. Como é que podia estar arrependida? Por que é que ela me recusou? Liu Huiyan ficava ainda mais irritada quanto mais pensava. Huiyan. Esse tal rapaz, Lin Yi, vocês conheciam-se antes? Ele era o meu namorado do secundário. Claro que o conhecia. Então por que é que vocês terminaram? Eu até acho o Lin Yi bonito. Eu só arranjei outro rapaz de propósito para provocar. Queria que ela mudasse um pouco. Quem mandou ser tão cabeça dura? Liu Huiyan revirou os olhos. Como se tudo fosse culpa do Lin Yi. Liu Huiyan fez uma cara de desdém. Tu é que és idiota, a pedi-las. E ainda culpa os outros. Na manhã seguinte, Liu Huiyan, como de costume, não queria se levantar para correr. Huiyan, hoje você não vai correr? Se for anotada como falta no treino, sua nota de educação física pode perder 10 pontos. Huang Shanxian lembrou Liu Huiyan com boa intenção. Liu Huiyan sentou-se extremamente contrariada. Por que Li Xia está pegando no meu pé? Não tenho nada contra ela. Por que ela insiste em me irritar? Não se pode falar assim. Sempre que alguém falta ao treino, ela nota. Liu Huiyan participou da corrida matinal no campo pela primeira vez desde o início das aulas. Depois de terminar, estava exausta e com fome. Instintivamente me mandou uma mensagem. No ensino médio, eu sempre comprava. Ela só precisava esperar na sala de aula. O que ela quer dizer? Por que não responde minha mensagem? Vai responder ou não? Huang Shanxian queria muito dizer. Vocês terminaram. O que os outros fazem é liberdade deles. Como eu não respondi, Liu Huiyan teve que ir comprar café da manhã no refeitório. No caminho para o quarto refeitório, havia muitas pessoas. Liu Huiyan achou que viu uma silhueta familiar entre a multidão. E rapidamente confirmou. Havia gente demais. Liu Huiyan acelerou o passo e atravessou. Chegou na minha frente. O que você veio fazer no quarto refeitório? Eu nem olhei para ela. Acelerei o passo e entrei primeiro no quarto refeitório. Vinha de bom humor, mas não esperava encontrar Liu Huiyan.
Meu ânimo piorou na hora, perdi o apetite. Ainda havia uma fila enorme na frente da padaria. Então me virei para sair. Mal tinha dado um passo, quando senti um leve toque nas costas. Virei-me confuso. Um rosto familiar fez meu mau humor se transformar em sol. Vi Lixia com 2 sanduíches e mingau de arroz preto nas mãos, aparecendo na minha frente. Antes que eu pudesse falar, Lixia disse de novo: "Vamos. Aqui tem gente demais, não tem lugar." Eu a segui com um sorriso no rosto. Liu Huyan viu tudo aquilo. Mordeu os lábios com mais força. "Eu não tenho nada contra você. Por que você me persegue em tudo? Lin Yi claramente nem é próximo de você." Lixia andava rápido, sempre me levando para a direita do quarto refeitório. Caminhamos rápido por 5 minutos, até Lixia diminuir o passo. Foi então que Lin Yi descobriu que a escola tinha um bosque assim. Havia pouca gente ali. Apenas alguns professores universitários correndo pela manhã. Eu estava atrás de Lixia, meio sem graça. Sem saber como começar a conversa, hesitando se deveria andar mais rápido e caminhar lado a lado com Lixia. "Por que você veio ao refeitório? Não comprou nada e já ia embora?" A pergunta de Lixia me deixou atônito por um instante. Vi que tinha muita gente, então pensei em voltar para o dormitório e comer biscoitos com água. Comer biscoitos de estômago vazio não é muito bom. Você tem problema no estômago. De manhã é melhor tomar um pouco de mingau antes de comer outras coisas. Lixia me entregou o mingau de arroz preto. "E o sanduíche? Tome logo o mingau de arroz preto, senão esfria." Peguei, tirei o mingau de arroz preto, coloquei o canudo e tomei um gole. Lixia também tomava o mingau de arroz preto. Não disse mais nada. Meu olhar, sem querer, se voltou para Lixia. Seu cabelo preto e comprido caía naturalmente. O cabelo solto do lado esquerdo do rosto estava preso atrás da orelha, revelando um perfil de beleza estonteante. Eu percebi algo, mas quando recuperei o foco, desviei o olhar imediatamente. Lixia soltou o canudo e disse: "Como você adquiriu esse problema no estômago?" "Antes, nunca tomava café da manhã. Mais ou menos isso. Depois do vestibular, minha rotina ficou um pouco irregular. Na época não tinha muito o que fazer, então continuei sem comer café da manhã. Depois surgiu." Lixia virou a cabeça para me olhar, com um olhar de incompreensão, misturado com certa repreensão. Eu pensei que era por causa do 3º ano do ensino médio, que era muito puxado. "E você não tinha tempo para o café da manhã, que acabou causando problema no estômago." "Ah, sim. Como você costuma dar aulas particulares para alunos do ensino fundamental?" Lixia mudou de assunto de repente. "Por que perguntar isso de repente? Hoje à noite vou dar aula de inglês para um aluno do ensino fundamental. Mas não tenho experiência, por isso estou perguntando a você." Eu abri a boca e parei de tomar um mingau. Lembrei-me de quando dava aula para aquele garoto antes. E ele disse que uma veterana ia dar aula de inglês para ele. Agora Lixia pergunta sobre isso. Me deixou tão surpreso que meu cérebro travou. Não pode ser tão coincidência assim. "O que foi? Não posso perguntar sobre o mingau?" Lixia me olhou com cara de surpresa e perguntou confusa. "Não, não." Balancei a cabeça rapidamente. Depois expliquei a Lixia: "Eu ensino matemática, física e química para um garoto. Normalmente faço ele resolver provas e ajudo a revisar o conteúdo da aula. Eu mesmo não sou muito bom em inglês, não sei como ensinar." Eu falei meio envergonhado. "Então tá, vou aprender aos poucos." Lixia assentiu devagar. "A partir de amanhã, vou sair do grêmio de estudantes. Também não vou mais fiscalizar a corrida matinal de vocês." Eu respondi com um sem entender bem o que ela queria dizer com aquilo. Lixia continuou a explicar: "Estou te avisando, não é para você faltar à corrida matinal. É para lembrar você de não virar à noite, e de não fumar de estômago vazio. Eu não vou mais estar de serviço. Então não vou mais trazer café da manhã e remédio para você. Entendi, vou tentar não virar à noite." Sem perceber, os dois já tinham dado uma volta no bosque. O dormitório da Lixia ficava ali ao lado. "Vou voltar para o dormitório primeiro." Lixia disse isso e foi embora. Eu também segui sozinho para o dormitório masculino. Eu não sabia que Lixia tinha parado na entrada do prédio do dormitório, olhando para mim. "Xia, o que você está olhando?" Alguém que voltava da corrida matinal perguntou na entrada do dormitório. Assim que cheguei à porta do dormitório, vi Lixia parada ali, olhando para longe. Era quase noite. De repente, um trovão explodiu lá fora. O céu também escureceu numa velocidade visível. "Não estava tudo bem até agora? Como é que já vai começar a trovejar e chover forte?" reclamou Li Tieshui. "Preciso sair, senão vou ter que ir para a aula de reforço na chuva." Peguei o guarda-chuva,
coloquei a mochila nas costas e saí. Ainda faltava um pouco para as 6 horas. Ir para a casa da Lian Xuan talvez fosse cedo, mas com certeza ia pegar chuva no caminho. Quando entrei no prédio, outro trovão soou no céu, e então gotas grossas começaram a cair torrencialmente. Que coincidência, fiquei até surpreso. Assim que entrei pela porta, começou a chover forte. Virei-me e subi as escadas, bati na porta. Nesse momento, Lian Xuan ainda estava decorando palavras em inglês. Ao ouvir a batida, levantou-se para abrir a porta. Mas foi impedida. Continue decorando as palavras, eu vou abrir. A garota fechou o livro, levantou-se, foi até a porta e girou a maçaneta. Lian Xuan, eu ia chamar o nome dela, mas vi a Li Xia na minha frente. Fiquei de boca aberta, paralisado. Li Xia também me olhou, parada. É você. Segunda mais velha. Os dois falaram ao mesmo tempo. Lian Xuan, lá dentro, ouviu a minha voz. Ela também saiu. Professor Lin, por que você veio tão cedo hoje? É que vi que ia chover forte lá fora, então resolvi vir mais cedo. Lian Xuan percebeu a reação estranha dos dois. Sentiu algo errado, e um sorriso malicioso escapou dos cantos da boca. Ela voltou para o escritório. Li Xia começou a arrumar suas coisas. Lian Xuan, lembre-se de decorar as palavras. Vou voltar. Irmã, vou pegar um guarda-chuva para você. Lian Xuan correu para a varanda, mas voltou logo. Irmã, parece que não tem guarda-chuva aqui em casa. Você não tinha acabado de dizer que tinha? Lian Xuan respondeu meio sem graça. Acho que meus pais levaram todos. Acabei de olhar na varanda. Não tem guarda-chuva. Vendo isso, peguei o guarda-chuva pendurado na lateral da minha mochila. Segunda mais velha, use o meu guarda-chuva para voltar primeiro. Li Xia não aceitou. Se eu pegar o seu guarda-chuva, como você vai voltar? Eu só vou embora às 8h30. Quem sabe até lá a chuva já não parou. Deixa para lá. Vou esperar um pouco aqui. Se a chuva parar, eu volto. Li Xia balançou a cabeça, recusando minha gentileza. Sentou-se numa cadeira ao lado. Eu me sentei ao lado de Lian Xuan e comecei a dar aula de reforço. Tarefa de hoje concluída. Professor Lin e irmã, vão embora primeiro. Olha a chuva lá fora. Parece que está aumentando. Não vai ser cedo demais para ir. Olhei no relógio. Eram só 7 e pouco. Não tem problema. Já que a tarefa acabou, vocês não têm nada para fazer aqui. Olhei pela janela para a chuva que só aumentava. Também acho que devemos ir ficar esperando, não é solução. Li Xia levantou-se com a bolsa tiracolo. Eu me virei para arrumar minhas coisas. E descobri que Lian Xuan já tinha colocado tudo na minha mochila. Professor Lin, já arrumei para você. Lian Xuan deu um sorriso cheio de segundas intenções. Fiquei com o coração confuso, pensando, o que esse garoto quer fazer? Abri o guarda-chuva e disse, com um sorriso leve, para Li Xia, segunda mais velha, que tal a gente dividir? Li Xia franziu levemente os lábios, mas o guarda-chuva é seu. Não deveria ser eu perguntando. Dá para dividir. É verdade. Li Xia se aproximou de mim. Vamos. Embora não tivesse vento, eu respondi com um. Os dois entraram na chuva sob o mesmo guarda-chuva. Vocês, calouros, devem ter muitas aulas, não é? Você ainda sai todos os dias. Insiste porque precisa de dinheiro. Nem dá para dizer que precisa. Mas dinheiro nunca é demais, claro. Sou de uma família comum, e poder não pedir mesada aos meus pais. Com certeza alivia um pouco o estresse deles. Expliquei sorrindo, e era o que realmente pensava. E você, colega? Mais ou menos. Também não quero usar o dinheiro dos meus pais. Já fiz bicos antes, só não tinha pensado em dar aulas particulares. Só lembrei disso conversando com você. O estômago deu um ronco, misturado ao som da chuva. Li Xia virou o rosto, meio sem graça. As bochechas levemente rosadas, sem dizer nada. Logo depois, outro ronco. Só que dessa vez veio da minha barriga. Você também não jantou? Li Xia virou-se para mim. Porque hoje, quando saí, ainda não eram 6 horas. Vim direto do dormitório para a casa de Lian Xuan. Assim que respondi, Li Xia franziu a testa e me olhou, com um traço de raiva nos olhos. Vocês, homens, nunca aprendem, né? Tem problema no estômago. Por que ainda insiste em não ter uma alimentação regular? Não é verdade. Tenho pão na mochila. Aquele que você mandou eu comprar da outra vez. Eu tinha esquecido, mas com o que você disse. Lembrei que tinha um pão de massa folhada na mochila. Fui pegá-lo. Mas Li Xia me impediu. Segura o guarda-chuva direito. Apressei-me a segurá-lo de novo. Foi então que percebi que, com meu movimento brusco, tinha molhado um pouco Li Xia com a chuva. O cabelo e a roupa ficaram úmidos.
Li Xia apertou os lábios, parecendo um pouco de bico. Claramente irritada, mas sem frieza. Era a primeira vez que via Li Xia com raiva. E achei até meio fofo. Desculpa, colega. Não foi de propósito. Pedi desculpas sem jeito. Há pouco percebi que Li Xia estava um pouco irritada, e fiquei nervoso. Tudo bem. Vamos jantar primeiro. Ao lado deles, uma rua cheia de restaurantes. O que você quer comer? Li Xia me perguntou. Você decide, colega. Não sou exigente. Li Xia e eu estávamos bem na frente de uma churrascaria. Estávamos prestes a entrar, quando 4 garotas saíram de lá. Aqui estava na frente, Liu Huyan, ia abrir o guarda-chuva, mas ao ver Lin Yi, parou o movimento. Lin Yi, o que você está fazendo aqui? Antes que ela pudesse dizer mais, Li Xia saiu de debaixo do meu guarda-chuva e entrou na churrascaria. Na casa de lados ao lado, entrei correndo atrás dela, sem lhe dar nenhum espaço. Liu Huyan se sentiu ignorada. Apertou o punho direito com força e mordeu o lábio. Lin Yi, você me viu. Por que ainda assim me ignora? Dentro da casa de lados. Li Xia com um leve sorriso. Macarrão de carne, sem coentro. Certo. Levantei-me e fui falar com o dono. Pedimos 2 pratos de macarrão de carne. Depois sentei-me em frente a Li Xia. Nenhum dos dois falou. Não consegui ler nenhuma emoção no rosto de Li Xia. Imaginei que fosse por ter visto Liu Huyan e ficado irritada, mas pensei que não fazia sentido. Elas não se conheciam. Por que Li Xia ficaria irritada? Não podia ser ciúmes. E Li Xia ter ciúmes? Isso é menos provável do que conseguir o reconhecimento do querido público. A chuva caía forte. Os 2 pratos, 2 macarrões de carne foram servidos na frente deles. Li Xia pegou um par de achis, depois pegou o vinagre ao lado e despejou muito no macarrão. Eu, do outro lado, já sentia o cheiro do vinagre. Colega, vinagre demais estraga o sabor. Eu gosto de vinagre. Fiquei surpreso. Quem é que gosta tanto de vinagre assim? Não acha azedo? Eu também estava com fome. Peguei a pimenta ao lado para colocar um pouco. Você está de estômago vazio. Não coma coisas picantes. Li Xia continuou comendo macarrão de cabeça baixa, sem levantar. Minha mão com a pimenta parou no ar. Hesitei um pouco. E coloquei a pimenta de volta no lugar. Li Xia, com o canto do olho, viu o movimento de Lin Yi. Esboçou um leve sorriso, depois continuou a comer de cabeça baixa. Mas, sem acrescentar nada. O macarrão ficava sem graça. Afinal, a carne era tão pouca que quase não existia. Então imitei Li Xia e coloquei um pouco de vinagre no meu macarrão. E, surpreendentemente, achei o sabor muito bom. Abriu o apetite. Quando saímos da casa de lados, voltamos a andar juntos sob o mesmo guarda-chuva em direção à universidade. A chuva não mostrava sinais de parar. Eu originalmente pretendia levar Li Xia até a entrada do dormitório feminino, mas ela, por algum motivo, disse para eu ir primeiro para o dormitório masculino. Não ousei perguntar mais, e senti no coração uma certa decepção, achando que Li Xia estava deliberadamente se distanciando de mim. Mantendo a calma, eu e Li Xia não éramos tão próximos assim, e compartilhar o guarda-chuva hoje foi apenas um acaso. Quando chegamos à entrada do dormitório masculino, Li Xia me disse: posso pegar o guarda-chuva emprestado por uma noite? O meu guarda-chuva quebrou e ainda não comprei um novo. Sim, pode. Concordei imediatamente com a cabeça. Obrigada. Li Xia agradeceu em voz baixa. E foi embora com o guarda-chuva. Assim que entrei, vi Li Cheshui jogando videogame com uma expressão feroz. Cadê seu guarda-chuva? Emprestou para alguém? Guo Guhai imediatamente esboçou um sorriso no rosto, sem dizer muito, apenas respondeu com um som arrastado. A escola realiza os jogos anuais, e no dormitório inteiro só o Guo Guhai participou. Você vai participar dos jogos? Não, sou uma magricela de braços finos. Com certeza não consigo correr mais que aqueles gorilas. Risos. Sua descrição foi bem precisa. Eu e Li Xia, no WeChat. Já conversávamos com naturalidade. Não conversávamos muito, mas também não havia mais constrangimento. Eu acho que você é bem esperto no dia a dia. Por que naquela vez que compartilhamos o guarda-chuva na chuva, você ficou tão atrapalhado? Olhando para a mensagem de Li Xia, fiquei sem graça e paralisado, com os 2 polegares parados na tela do celular, sem saber como responder. Cresci brincando. No ensino médio estudava e me divertia ao mesmo tempo. Tinha boas notas e costumava jogar. Se alguém me chamasse de lerdo, eu nem ligava. Mas lembrando daquela noite de chuva, senti que naquela hora eu conseguiria cavar um apartamento de 3 quartos com o dedão do pé. Depois de 3 minutos de amnésia, finalmente respondi: talvez eu seja meio lerdo mesmo.
Li Xia sorriu levemente e pensou consigo mesma, mentira. Antes que Li Xia respondesse, enviei outra mensagem, Sênior. Você está ocupada agora? Li Xia ergueu ainda mais os cantos da boca, percebendo de imediato que eu estava mudando de assunto. Um verdadeiro lerdo não saberia mudar de assunto, mas Li Xia não me desmascarou. Sem aula, vou descansar no dormitório. E o bico online de ontem? Alguns bicos online podem ser golpes. Sênior, tome cuidado. Se você sabe que são golpes. Eu não saberia. Hehe, verdade. Vou continuar fazendo bico. Depois vem brincar um pouco no campo. Yan Yurou, vendo Li Xia tão diferente da sua imagem fria habitual, ficou muito curiosa. Xia, com quem você estava conversando agora? Rindo tão feliz. Sério? Li Xia mordeu os lábios, tentando ao máximo segurar o riso, controlando os cantos da boca que se erguiam. Seus cantos da boca estão quase no céu. Li Xia, percebendo que foi descoberta, rapidamente arranjou uma desculpa, só conversando com um irmãozinho. Você tem um irmão mais novo? HN? É tão estranho. Um veterano mais novo também é um irmão. Ai, que mania. Assim que o tiro de largada soou, ao redor só se ouviam gritos de garotas. Gato, força! Gato, leva o primeiro lugar. Quase surdo com os gritos. Nossa mãe, tapei os ouvidos que doíam um pouco. E ia reclamar mais, quando vi Gogo Rai na pista ao longe escorregar e cair no chão de borracha. Mesmo que Gogo Rai tenha se levantado imediatamente e continuado a correr, eu sabia que aquela queda tinha sido feia. Vamos rápido para a linha de chegada ver o Rai Ge. Chamei Li Tieshui e corri para a linha de chegada. Rai Ge. Você está bem? Cheguei primeiro e fui amparar Gogo Rai, que havia se ralado. Bah, não foi nada grave, só ralei a pele. Gogo Rai disse isso. E estendeu as duas mãos para a frente. Li Tieshui achou que ele queria um abraço. Quando de repente uma garota assustada surgiu e colidiu com Gogo Rai, perguntando ansiosa. Querido, você está bem? A palavra querido quebrou a resistência de Li Tieshui na hora. Oh, fiquei tão preocupado com você, e você me irrita pra caramba. Eu olhei para a cena, também com uma expressão de incredulidade, e me preparei para sair. Quando Gogo Rai me chamou, Lin Li, cheguei na final. Você corre a final por mim. Desistir assim é uma pena. Você quer que eu corra? É melhor mandar o Tieshui, que é maior. O irmão Shui tem pernas muito curtas, a diferença vai ser grande demais. É melhor mandar o Tieshui, que é maior. O irmão Shui tem pernas muito curtas, a diferença vai ser grande demais. O coração de Li Tieshui naquele momento. Eu consigo, eu consigo, eu consigo. Mas também não consigo correr rápido. Eu ri amarelo, dizendo que não conseguia. Da última vez, você estava quase atrasado e correu mais rápido que eu. Acho que você consegue. Sem opção, peguei o que Gogo Rai estava vestindo. O uniforme de atletismo número 6. Depois que Gogo Rai saiu, me virei e vi Li Tieshui com um sorriso de satisfação. Ah, professor Lin, vou torcer por você. Vesti o uniforme número 6 e fiquei de prontidão no ponto 7. Nesse momento, meu celular tocou. O som de uma notificação. Peguei o celular e vi que era de Li Xia. Vamos dar uma volta no campo. Tem alguma competição interessante? Não sei onde a competição é interessante, mas sei onde tem algo divertido para ver. No final da mensagem. O que foi? Você está participando da competição. Li Xia adivinhou na hora. Estou prestes a competir. Meu colega de quarto se machucou. Estou substituindo ele na final dos 200 metros. Ah, tudo bem. É só um exercício. Li Xia sorriu e digitou a resposta. Perfeito. Vou ver o macaquinho magricela correr. Então, se eu ficar em último, don't ria, senhorita. Sou treinada profissionalmente. Não importa o quão engraçado seja, não vamos rir. A menos que não consigamos evitar. Senhorita, vou competir. Falamos depois. Entreguei o celular para Li Tieshui e fui para o ponto 7 me preparar. Depois de ver minha resposta, Li Xia imediatamente passou de andar para correr, indo em direção ao local da prova dos 200 metros. Não sei quem foi que percebeu primeiro. Descobrindo Li Xia vestida casualmente. É a Li Xia? Por que tanta pressa? Liu Huyan seguiu o olhar das pessoas ao redor e também viu a figura familiar. O que ela está fazendo no campo? Ela não está no terceiro ano? Liu Huyan não queria saber, mas ainda assim olhou para o ponto 7. Quando me viu, seus olhos se arregalaram. Como Lin Yi está participando dos jogos? Ele nunca participa, não. Liu Huyan sabia que Li Xia com certeza vinha me ver. Depois de hesitar um pouco, Liu Huyan, vestindo o uniforme de atletismo,
com suas pernas longas e brancas, também se dirigiu ao ponto 7 dos 200 metros masculinos. Do outro lado, eu estava olhando em volta, procurando a figura de Li Xia. Meu movimento também despertou a dúvida de Li Tieshui. Quem o professor Lin está procurando? Enquanto ele estava curioso, uma figura familiar apareceu a 5 metros à sua esquerda, com a boca tão aberta que poderia engolir um ovo. Eu olhei para Li Xia, com um sorriso meio sem graça. Inesperadamente, Li Xia ergueu levemente os cantos da boca. Em seu rosto frio e bonito, ela também me respondeu com um sorriso suave. Meu rosto corou levemente, sem que eu percebesse. Instintivamente, desviei o olhar, sem ousar encará-la novamente. As pessoas ao redor perceberam que Li Xia sorriu. Todas ficaram tão chocadas quanto Li Tieshui. Com certeza acordei mal hoje. Ver a deusa do gelo sorrir. Não, preciso dormir de novo. Depois de desviar o olhar por um momento, olhei novamente para Li Xia. Quando Li Xia viu meu olhar voltar, primeiro virou a cabeça para olhar a linha de chegada, depois virou levemente a cabeça na direção dela. E começou a caminhar lentamente em direção à linha de chegada. Eu sorri e acenei com a cabeça, o que a deixou muito desconfortável. Contendo a raiva, ela continuou andando em minha direção. Lin Yi, como você veio participar dos jogos? No ensino médio você não participava de nenhum jogo, não. As palavras de Liu Huyan caíram. Li Xia, que ainda não tinha ido longe, parou. Mas ela não se virou. Eu realmente não aguento mais ela. Que chata, igual chiclete. Será que é o castigo por ter perdido tempo no episódio anterior? Eu quis vir, e vim. Respondi de forma bem simples, com 6 palavras. Sem nem olhar para Liu Huyan, fiquei olhando para Li Xia à frente. Li Xia, de costas para mim. Agora estou olhando para você enquanto falo. Preciso ajoelhar e bater a cabeça. Liu Huyan ficou furiosa com minha atitude. Mas essa minha atitude indiferente irritou completamente Liu Huyan. Lin Yi, quando você fala comigo, pode pelo menos olhar para mim, por favor, com uma expressão de impaciência. Virei a cabeça para olhar para Liu Huyan. Está bem, senhorita Liu. Agora que vejo você falando, você quer que eu me ajoelhe para você? Liu Huyan ficou irritada com a minha atitude. Seu rosto ficou vermelho. Desculpe mesmo, senhorita Liu veio me cumprimentar. Eu não fiz uma reverência a você, foi erro meu. Agora peço desculpas. Falei em um tom alto o suficiente para que Li Xia, já distante, ouvisse. De repente, Li Xia baixou levemente a cabeça. À frente, ela se recompôs. Respirei fundo 2 vezes, um tiro soou, 5 gorilas e um macaco magro de pernas longas. Como uma bala, saí disparado. Nossa, Li Tieshui olhou para minha velocidade. Soltou um grito de surpresa, até esqueceu de torcer, quando cruzei a linha de chegada. Eu mesmo não sabia em que lugar cheguei. Apoiando as mãos nas coxas, ofegante. Beba um gole de água e conte. Uma mão pálida colocou uma garrafa de água mineral na minha frente. Obrigado. Abaixei a cabeça e peguei a água. Levantei-me e me preparei para beber um gole. Então vi Li Xia parada na minha frente. Cada vez mais olhares se voltavam para nós. Muitos não acreditavam no que viam. Li Xia, sob tantos olhares, dando água para um garoto? Não é verdade, né? Dá um tapa em mim, para eu confirmar se estou sonhando. Tapa. Nossa, você realmente bateu. O que está esperando? O que? Quer que eu abra para você? Quando Li Xia falou, embora seu rosto não tivesse expressão. Mas desta vez seu tom tinha um toque de impaciência. Eu respondi, desrosquei a tampa e tomei um gole. Depois que minha respiração voltou ao normal, Li Xia se preparou para ir embora. O dia de esportes estava um pouco chato como sempre. Vou voltar primeiro. Depois que Li Xia saiu, Li Tieshui correu para o meu lado. Professor Lin, você é muito rápido. Conseguiu em segundos. Diretamente ficou em primeiro lugar. Eu sou o primeiro? Li Tieshui colocou o braço no meu ombro e perguntou com um sorriso malicioso. Professor Lin, por que não me conta qual é exatamente a sua relação com Li Xia? Não é nada. Ela só me deu uma garrafa de água. Respondi com um sorriso, tentando disfarçar. Você acha que eu pareço um idiota? Em um canto do campo, Liu Huyan me observava de longe. Em sua mente, ela repetia a cena de Li Xia me dando água. Nesse momento, sua raiva já tinha diminuído. Em vez disso, ela se questionou. Já dei algo para Lin Yi. Ao meio-dia, eu estava preparando aulas no computador. Os exercícios que Deliangushon preparou antes já estavam todos concluídos. Nesse momento, o laptop. No canto inferior direito, apareceu uma mensagem de Li Xia. Você costuma criar as questões do Deliangushon você mesmo? Claro que procuro online. Sou apenas um estudante universitário.
Como teria nível para criar questões? Então você não tem medo de preparar questões repetidas? Vejo que muitas perguntas online são iguais. Geralmente não. Se encontrar algo igual, altera os dados. É muito fácil modificar problemas de matemática, mas e quanto às questões de interpretação de inglês? Descobri que as online são todas parecidas. Eu preparei alguns textos curtos e criei perguntas, mas Lin Yi não entendeu nada. Antes que eu pudesse responder, Li Xia continuou enviando uma mensagem. Você precisa preparar aulas nos próximos dias? Estou preparando aulas agora. Que tal irmos juntos à biblioteca à tarde para preparar? Quero ver como você faz isso. Mas à tarde tem os jogos esportivos. Nós, calouros, somos obrigados a participar, senão é falta. Peço dispensa para você. Traga sua carteira de estudante e nos encontramos na entrada do quarto refeitório. Espero você lá. Olhei para a mensagem de Li Xia e pensei comigo mesmo. Eu ainda não concordei, mas respondi na hora, está bem. Depois guardei o notebook na mochila e saí. Primeiro, vá comigo até a associação de estudantes. No campo esportivo, eles verificam a presença. Vou pedir para registrarem sua dispensa. Li Xia me levou em direção à associação de estudantes. No caminho, não conversamos. Fiquei curioso. Por que no celular? Conversávamos tanto, mas quando nos encontramos, ficamos sem assunto. Caminhamos em silêncio até a associação de estudantes. Senhor, o que você veio fazer aqui? A atual presidente da associação de estudantes era uma garota do segundo ano. Este calouro precisa de dispensa esta tarde. Li Xia se virou e pediu minha carteira de estudante. Rapidamente, tirei a carteira do bolso e entreguei a Li Xia. Mas para pedir dispensa, não é preciso um atestado do orientador. A presidente pegou a carteira que Li Xia trouxe e perguntou, e se eu pedir a dispensa, não pode? Li Xia olhou sem expressão para a garota, que ficou em apuros. Eu e Lin Yi, à tarde. Vamos à biblioteca preparar materiais. Se o professor perguntar, explicarei a ele. A garota se sentiu aliviada. Está bem, então vou marcar a dispensa para o calouro Lin Yi. Escrevo só Lin Yi. Não precisa acrescentar calouro. A garota perguntou algo e depois concordou rapidamente. Entendi. A propósito, marque a dispensa de Lin Yi para os 3 dias de jogos esportivos à tarde. Ela vai comigo para a biblioteca. A presidente não disse mais nada e fez tudo conforme Li Xia pediu. Quanto aos outros, inclusive eu, ninguém disse uma palavra. A aura de Li Xia naquele momento era dominante demais, fria como gelo. Depois de sair da associação de estudantes, perguntei a Li Xia, Senhor, não é ruim pedir dispensa 3 dias seguidos? Li Xia virou-se para mim. Você não disse que o atletismo era chato? Não é melhor pedir dispensa? Por acaso você vai ver alguém competir? Quando Li Xia perguntou isso, franziu levemente a testa. Apenas por um breve instante. Não, só acho que pedir 3 dias seguidos de dispensa é demais. Tenho medo de que, quando verificarem, caiam na sua conta, senhora veterana. Eu só pedi 3 dias. Mas o atletismo é terrivelmente chato. Se não fosse obrigatório, quem iria? Isso você não precisa se preocupar. Como membro do Grêmio Estudantil, o professor não vai me incomodar. Li Xia me levou até um canto e nos sentamos. Eu me sentei ao lado e também peguei meu notebook. Nesse momento, Li Xia me enviou uma mensagem. Vamos nos comunicar por mensagem na biblioteca. Tente não incomodar os outros. Todos eles estão estudando para o vestibular. Eu respondi com e depois continuei preparando a aula. Nenhum de nós percebeu que, depois que Li Xia abriu o computador, ela ficou olhando para a tela do meu. Eu sou um mestre em preguiça. Quase todas as questões eu pegava da internet. Li Xia não aguentou e me enviou uma mensagem. Você tem certeza de que isso é certo? Quase tudo copiado da internet. Digitei respondendo. Todos os professores do ensino médio fazem isso. Elaborar as próprias questões leva muito tempo. E as questões de interpretação de inglês? Essa taxa de repetição é muito alta. Eu peguei um texto curto de inglês para alunos do ensino médio aleatoriamente na internet. Mudei a primeira pergunta, que era originalmente: qual das seguintes frases resume corretamente o primeiro parágrafo do texto, para? Qual das seguintes frases resume corretamente o segundo parágrafo do texto? Depois respondi para Li Xia. É só mudar assim. Você nem muda as opções, só altera algumas palavras-chave da pergunta. Isso não é muito superficial. Daqui a pouco vou encontrar um texto curto e criar 5 perguntas. Você pode dar uma olhada se a dificuldade está adequada? Eu quase ri e chorei, sentindo que Li Xia era muito certinha. Os dois recomeçaram a se ocupar com suas próprias coisas. A biblioteca estava muito silenciosa.
Nesse momento, Liu Huyan chegou diante de Li Qiushui. Sem a arrogância da manhã, perguntou a Li Qiushui com um tom muito calmo, para onde foi Lin Yi? Como eu vou saber? Li Qiushui não queria dar atenção a Liu Huyan, abaixou a cabeça e continuou jogando. Diante da atitude de Li Qiushui de ignorá-la, assim como Lin Yi, Liu Huyan ficou muito irritada. Mas ela ainda conseguia se conter, afinal veio perguntar, tenho alguns assuntos com ele. Por isso estou perguntando a você. Ao ouvir a voz de Liu Huyan tão calma, Li Qiushui não viu necessidade de dificultar. Continuou respondendo de cabeça baixa. Lin Yi pediu dispensa à tarde, não está no campo. Não adianta procurar. Ele pediu dispensa. Para onde ele foi? Como vou saber? Mais uma resposta sim. Liu Huyan apertou os punhos de raiva, mas ainda se conteve. Que tipo de relação Lin Yi e Li Xia têm? Quando Liu Huyan fez essa pergunta, seu coração disparou. Isso já pensei a manhã toda. A relação de Lin Yi com outras garotas não tem nada a ver com você, certo? Posso pedir a você para dar um recado ao Lin Yi? Apenas diga a ele que tenho algo para tratar com ele. Peça para ele parar de bloquear minhas mensagens. Li Qiushui levantou a cabeça, com uma expressão de desprezo e repulsa. Olhando para Liu Huyan, não disse nada. Os lábios rosados de Liu Huyan tremeram 2 vezes. Com uma voz extremamente baixa, ela forçou 2 palavras entre os dentes. Obrigada. Posso levar o recado para você, mas se Lin Yi vai ouvir ou não, não sei. Obrigado. Liu Huyan foi embora. Depois que ela se afastou, Li Qiushui deu uma bufada de desdém. Neste mundo não há arrependimentos. Na biblioteca, Li Xia me mostrou as perguntas que ela mesma criou. Eu olhei para o texto curto em inglês, depois para as 5 perguntas que Li Xia fez, e fiquei meio atônito. Parece que só consigo responder as 3 primeiras perguntas. Vendo minha expressão atônita, Li Xia rapidamente digitou para perguntar. Você já esqueceu quase tudo? Então como vai fazer com o CET4? Pensei um pouco e respondi brincando. Que tal a senhora veterana me ensinar? Li Xia virou o rosto, me olhando com dúvida. Rapidamente completei, é brincadeira. Quem diria que antes de eu enviar essas 4 palavras? Li Xia respondeu, pague, e eu ensino. Agora fiquei confuso. Virei-me para olhar para Li Xia com espanto. Li Xia em seguida enviou mais 2 mensagens, uma refeição por sessão. Sem brincadeira. Meu cérebro parou agora. Não sei mais o que dizer. Li Xia pensou que meu abobamento era por incredulidade. Não duvide. Posso te ensinar este texto curto agora mesmo. Li Xia não gosta de rodeios e hesitações. Diretamente me mandou começar a traduzir o texto curto. Eu, confusamente, obedeci e fiz o que ela disse. Rapidamente, Li Xia descobriu que eu quase não sabia gramática, só lembrava o significado das palavras. E então as juntava. Ela aproximou um pouco a cadeira na minha direção, inclinou-se e sussurrou perto do meu ouvido. Você traduziu essa frase assim. Não acha estranho? Eu não estava preparado para a aproximação repentina de Li Xia para falar. O calor da respiração de Li Xia no meu ouvido fez meu rosto ficar vermelho a olhos vistos, em segundos, fiquei completamente ruborizado. Você está ouvindo? A voz de Li Xia subiu um pouco de tom, fazendo meu coração dar um pulo. Desculpa, me distraí e não ouvi. Não desperdice minha tutoria, tá? Isso dá muita raiva. Vou prestar atenção de agora em diante, prometo. Sem perceber, a preparação da tarde dos dois se transformou em uma aula de inglês que Li Xia me deu. Até às 5 da tarde, o alarme que Li Xia havia programado vibrou. Preciso ir dar aula de inglês para Lian Xuan. O resto fica para amanhã à tarde. Li Xia arrumou a mochila rapidamente e saiu da biblioteca. Eu também ia guardar o notebook, mas percebi que a preparação ainda não estava concluída. Então sentei de novo, continuei preparando a aula. Assim que coloquei a mão no mouse, Li Xia me mandou uma mensagem. A partir de amanhã, não é mais de graça. Um sorriso involuntário apareceu no meu rosto. Digitei a resposta rapidamente, eu sei, troco por uma refeição. Depois de terminar a preparação na biblioteca, jantei e peguei uma bicicleta compartilhada. A caminho da casa de Lian Xuan. Durante todo o trajeto, eu ficava olhando para a ciclovia do outro lado, procurando aquele capacete rosa na motinha elétrica. Mas, até chegar no condomínio, não vi nada. À noite, depois de terminar a tutoria com Lian Xuan, ele de repente me perguntou, Professor Lin, como estão as coisas entre você e a irmã Li? Fiquei surpreso por um segundo, e então fingi que não entendi e respondi. O que quer dizer com como estão?
Quando a irmã Lee me deu aula hoje à tarde, ela mencionou você. Perguntei na hora. O que ela disse sobre mim? Viu só? Viu só? Ficou nervoso. Aí percebi que o moleque tinha me enganado. Sem paciência, dei um tapinha no garoto. Enquanto arrumava minhas coisas, Lian Xuan falou de novo. Professor Lin, você não disse que já passou por altos e baixos? Então como é que nunca namorou? Quem te disse que eu nunca namorei? Eu respondi, envergonhado e irritado. Não acredito. Do jeito que você fica tímido e corado, não parece um veterano em relacionamentos. Acho que esse irmã lhe der a mão para você, vai ficar feliz até o céu. Dessa vez, não respondi. Parei o que estava fazendo, não disse mais nada, peguei a mochila e fui embora. Lian Xuan viu meu silêncio repentino. Falei algo errado? Parece que o professor Lin ficou chateado. No caminho de volta de bicicleta, fiquei pensando no ensino médio. Nos mais de 2 anos de colégio. Eu e Liu Rui éramos apenas um casal no nome. Nem de mãos dadas a gente deu. Nunca recebi nada que ela tivesse me dado. Eu sempre dava presentes nos feriados. De repente, achei que Lian Xuan tinha razão. Eu realmente nunca namorei. Antes, eu era só um idiota por Liu Huiyan. Comparado com os outros, eu só tinha um avatar de casal sem sentido. Dei uma risada sarcástica. Em 2 anos, nem toquei na mão dela. Aquele loirinho, em uma semana, já estava de mãos dadas. Não fiquei triste. Só um sorriso de alívio. Professor Lin, Liu Huiyan pediu para eu lhe dar um recado. Ela disse que quer falar com você. Pede para não bloquear as mensagens dela. O que foi? As minhas indiretas de manhã a deixaram incomodado o dia inteiro? Provavelmente não. Ela veio falar comigo à tarde com um tom bem calmo. Parecia meio arrependida de ter terminado com você. Então que se arrependa. Fiz uma cara de quem não estava nem aí. Esse é o professor Lin. Com esse tipo de garota tóxica. É assim que se deve agir. Estou cada vez mais admirado por você. Não me admire. Não consigo dizer isso. No dormitório feminino. Huiyan. Já é quase meia-noite e você está aí sentada, parada, há um tempão. Huan Shanxian ia apagar a luz. Mas viu Liu Huiyan ainda sentada e não desligou. Não é nada. Apaga a luz e vai dormir. Liu Huiyan olhou para o relógio. Já era meia-noite em ponto. Ela sabia que eu não ia mais mandar mensagem. Enquanto eu jogava, uma notificação apareceu no topo da tela do celular. Era uma mensagem de Li Xia. No segundo seguinte, eu abandonei o jogo e fui direto para o WeChat. Está revisando? Não consegui evitar um sorriso. Parecia que Li Xia estava ao meu lado me perguntando. Não, estudando por conta. Não fuja, dá uma olhada pelo menos. Senão, tudo o que te ensinei vai ser em vão. Já vou dar uma olhada. Melhor não. Está muito tarde, descansa cedo. Ah, mais uma coisa. Amanhã à tarde tenho um compromisso, não vou à biblioteca. Se você se sentir sozinho. Foi no dormitório. Olhei para a mensagem que Li Xia enviou e senti um certo desapontamento. Mas respondi rapidamente com um ok. Achei que a conversa terminaria ali, mas Li Xia enviou outra mensagem. Que tal, no final da tarde, quando eu for dar aula para Lian Xuan, você ir junto? Eu posso dar aula para vocês dois ao mesmo tempo. Claro que sim, respondi rapidamente. Parece que nem pensei, já respondi antes mesmo de o cérebro processar. Então amanhã às 5. Encontramo-nos na entrada da escola. Não se atrase. Ok. Com certeza não vou me atrasar. Durma cedo, não vire à noite. Virar à noite faz mal ao corpo e também ao estômago. A senhora também. Olhei para a última mensagem de Li Xia e me senti muito feliz. Às 4h50 da tarde, já estava esperando na entrada da escola. Sempre que combino de sair, chego cedo. Sempre foi assim. Fiquei olhando para dentro da escola, procurando por Li Xia, mas não esperava que, pouco depois, a voz de Li Xia viesse de trás de mim. Cheguei, sobe. Vamos para a casa de Lian Xuan. Era a segunda vez que andava na scooter elétrica de Li Xia. Ainda me lembro do aviso que Li Xia me deu da última vez, então sentei bem atrás. Li Xia não disse nada. Quando me acomodei, ligou a scooter e partiu. Desta vez, ela não andou rápido. Até meio devagar. Eu estava sentado atrás, sem saber o que fazer com as mãos. Queria abraçá-la, mas no segundo seguinte matei esse pensamento maligno. Comecei a olhar ao redor. Hoje é sexta-feira, muitos universitários. Casais também estão saindo da escola de scooter neste horário, para passar o fim de semana juntos. Mas todos são os rapazes que pilotam, e as moças sentam atrás, com uma mão segurando a cintura do rapaz da frente. Comparando assim, não pude evitar sentir um certo constrangimento.
Sou o único rapaz sendo carregado por uma moça. Enquanto pensava nisso, Li Xia parou a scooter de repente. Fiquei confuso. Antes mesmo de perguntar, ela desceu da scooter. Você pilota? Estou com um pouco de frio. Pisquei os olhos, achando que estava ouvindo coisas. Hoje está 28 graus. Como é que combina com a palavra frio? Li Xia tirou o capacete rosa da cabeça. Balançou levemente a cabeça e estendeu o capacete para mim. Coloca. Se formos pegos pela polícia de trânsito, vamos levar multa. Peguei o capacete e coloquei na cabeça. Com um rosto bonito e um pouco tímido, fez Li Xia sorrir levemente. Fica bonito em você. Ah, sorri confuso. Por que bonito? É bonito mesmo, não estou errada. Quando os dois chegaram na casa de Lian Xuan, bateram na porta. Lian Xuan abriu rapidamente e ficou surpreso ao me ver. Professor Lin, por que você também veio tão cedo? Ele vai dar aula de inglês com você. Lian Xuan estava todo sorridente, respondendo com a voz arrastada. Um grande e um pequeno sentaram-se nos lugares e começaram a fazer a prova de inglês obedientemente. Li Xia prestava mais atenção em Lian Xuan, afinal ela recebeu o dinheiro. Não podia relaxar. Depois de ajudar Lian Xuan com o dever de inglês, Li Xia virou-se para me olhar. Vendo minha prova vazia, só com as respostas das alternativas solitárias, Li Xia ficou furiosa. Levantou a prova e bateu na minha cabeça. Por que só as respostas? Não pedi para você traduzir um pouco enquanto escrevia? Senhora, não fique brava. Na verdade, não entendo. Segurei minha cabeça com as duas mãos, como uma criança que errou. Deixa para lá, vou traduzir para você. Li Xia sentou-se ao meu lado. E foi traduzindo e explicando frase por frase, de vez em quando escrevendo anotações com caneta vermelha ao lado. Sem perceber, o celular de Li Xia tocou. Era o alarme do fim do expediente, mas ela desligou e continuou explicando para mim, até terminar toda a prova, cheia de anotações apertadas. Só então se levantou para arrumar as coisas. No fim de semana, lembre-se de revisar, senão vai esquecer. Com certeza vou ver. Li Xia arrumou as coisas e saiu da casa de Lian Xuan. Lian Xuan me olhou com um sorriso no rosto. Professor Lin, vocês estão progredindo rápido, hein? A irmã Li foi tão paciente em te dar aula. Eu paguei a mensalidade. Claro que ela ensina com paciência. Então como a irmã Li cobra de você? Uma refeição por aula. A Lian Xuan ainda pensou que a Li Xia estava a ser paga, mas afinal foi por causa disto. Professor Lin, como é que tu és tão estúpido? A irmã Li deu-te uma dica tão grande para convidares para jantar, para saíres com ela. Fiquei com vergonha e um pouco irritado por ter sido repreendido pela Lian Xuan. O que é que tu sabes? Trata dos teus exercícios. Nesse momento, bateram à porta. Achei que fossem os pais da Lian Xuan que tinham voltado. Quando abri a porta, era Li Xia. A Li Xia estendeu-me uma embalagem de sopa de macarrão para a viagem, e ainda tinha um pão cebolento frito dentro. Na sopa de macarrão, coloquei um pouco de molho picante. Agora estás de estômago vazio. Primeiro come o pão, depois come o macarrão. A Li Xia entregou-me o macarrão e foi-se embora logo de seguida. Ainda não jantaste? Vou indo. Voltei a mim imediatamente do meu estado de choque. Obrigado, Sênior. A Li Xia, depois de entrar no elevador, virou-se e disse-me, enquanto a porta se fechava. Segunda-feira às 5 da tarde, não te esqueças. Eu olhava para a porta do elevador que se fechava. Os cantos da minha boca ergueram-se involuntariamente. Será que isso significa que, a partir de agora, todos os fins de tarde serão assim? A aula de ideologia política da tarde era conjunta para as duas turmas, e estava muita gente. Nós, os 4 do dormitório, chegamos muito cedo. Claro que não era para assistir à aula com afinco, mas sim para reservar os lugares cobiçados no fundo. Minutos depois, a sala foi ficando mais cheia, e ali o Ruian também entrou. Nessa altura, ainda havia muitos lugares vazios na sala, mas ela, desta vez, dirigiu-se involuntariamente para a carteira à minha frente. Eu continuei de cabeça baixa a mexer no telemóvel, sem levantar a cabeça uma única vez. Nessa altura, o Li Cheshui começou a perguntar-me outra vez. Professor Lin, conta lá rápido. Tu, ultimamente, à noite, não vai sair com a Li Xia? A voz do Li Cheshui, embora não fosse alta, chegou aos ouvidos da Liu Ruian, que estava sentada à frente dos dois. Sair contigo a cabeça. Ao fim da tarde ele vai dar explicações a um miúdo. Vou à casa daquele miúdo e saio com ele. Também não menti, não era mesmo um encontro. Então, o que é que vais fazer todos os fins de tarde? O Li Cheshui resmungou durante toda uma aula, e eu fiquei cheio de riscas na testa. Não é preciso, né?
A Liu Huyan, na carteira da frente, ouviu aquilo e sentiu-se muito desconfortável. Começou a arrepender-se de se ter sentado ali. No intervalo, ela quis mudar de lugar, ir para a primeira fila, mas mal se levantou, voltou a sentar-se. Naquele momento, estava muito contraditória. Não queria ouvir nada relacionado comigo e com a Li Xia, mas também tinha medo de perder alguma coisa. O céu limpo trovejou de repente. Sem qualquer aviso, começou a chover torrencialmente. Na hora, pensei em pegar no guarda-chuva que estava pendurado ao lado da mochila, mas quando estendi a mão, não encontrei nada. Foi então que me lembrei do meu guarda-chuva, que tinha emprestado a Li Xia da última vez e me esqueci de pedir de volta. A chuva parecia estar a ficar cada vez mais forte. Quem tinha guarda-chuva já tinha ido embora. Alguns rapazes não aguentaram mais. Correram diretamente para a chuva. O Li Tieshui também não quis esperar mais. Esperem aqui por mim. Vou ao dormitório buscar o guarda-chuva. Irmão Shui, vou contigo. O Li Tieshui e o Shen Yan correram para a chuva forte. Nessa altura, o Guogu Hai aproximou-se. Lin Yi, o teu guarda-chuva não está com a Li Xia, pois não? Esqueci-me de o pedir de volta depois de o emprestar. O Guogu Hai ia dizer alguma coisa, mas calou-se de repente e deu 2 passos para trás. Eu ainda estava confuso. O Guogu Hai apenas fez sinal para olhar em frente. Olhei, e vi aquele familiar guarda-chuva preto a aparecer naquela chuva sentimental. A borda preta do guarda-chuva ergueu-se lentamente, e a água da chuva acumulou-se formando jatos, escorrendo ao longo das hastes, realçando o rosto puro e imaculado da Li Xia. Fiquei absorto. Nas minhas pupilas límpidas, refletia-se a imagem da Li Xia. Por que é que não respondeste à minha mensagem? O tom da Li Xia era muito calmo, sem irritação. Apressei-me a pegar no telemóvel. E, de facto, vi uma mensagem da Li Xia. Corando ligeiramente, pedi desculpa, Sênior. Durante a aula, pus o telemóvel no silêncio e esqueci-me de o desligar. Seguiu-se um breve silêncio. O tom da Li Xia tornou-se frio. Virou-se para mim e disse, parece que alguém te quer falar. Virei a cabeça para olhar. Não muito longe, a Liu Huyan, segurando um guarda-chuva transparente, olhava para mim. Olhei apenas uma vez e voltei a virar-me. Antes de eu abrir a boca, a Li Xia falou primeiro, espero por ti aqui. Fiquei paralisado por um momento. Rapidamente compreendi o que a Li Xia queria dizer, e respondi com um sorriso, sim, já venho. Cheguei à frente da Liu Huyan, com ar sereno, perguntei, o que é que queres comigo? Os lábios rosados da Liu Huyan tremeram ligeiramente. Pelo nariz, saiu uma baforada quente. Também a falar. O seu tom para com ela era tão frio. Tu e ela. A voz da Liu Huyan tremia. Depois de cuspir 3 palavras, não consegui continuar. Respondi com toda a calma. É o que estás a ver. Naquele momento, a Liu Huyan sentiu uma dificuldade em respirar, e os olhos ficaram ligeiramente vermelhos. Ela nunca pensou que eu realmente ficaria com outra garota. Lin Yi, desculpe. Eu realmente me arrependo de ter ficado com aquele loiro. Os olhos de Liu Huyan estavam ficando cada vez mais vermelhos. Ela estava muito infeliz nos últimos dias. Mas ela não tinha ninguém para desabafar. Diante das palavras de Liu Huyan, não senti nada. Se você veio só para se desculpar, então já entendi. Depois de falar isso, fui embora. Sem olhar para trás. Lin Yi, será que não podemos mais ser amigos? A voz de Liu Huyan começou a ficar embargada. Agora não posso nem falar com você? Você não precisa de amigos. Pode desabafar com outra pessoa. Cheguei sob o guarda-chuva de Li Xia e dei um sorriso suave. Desculpe, perdi um tempo um pouco longo. Li Xia sorriu levemente. A chuva começou a diminuir novamente. Vamos, primeiro me leve para casa. Não trouxe guarda-chuva. Eu e Li Xia compartilhamos um guarda-chuva e entramos na chuva forte. Liu Huyan olhou para as costas dos dois, sua visão ficando cada vez mais borrada. Nessa chuva forte, todos estavam pensando em si mesmos. Ninguém estava ao redor dela. Eu e Li Xia caminhamos silenciosamente na chuva. É tão assustador? Li Xia falou de repente. Fiquei um pouco gago com essa pergunta estranha. Não, não é. Então por que quando anda comigo? Você sempre fica em silêncio? Acho que você não é do tipo que fala pouco. Li Xia virou a cabeça para me olhar, seus olhos mostravam dúvida. Isso. Eu também não sei por quê. Baixei a cabeça, sem ousar olhar para Li Xia. Eu e Li Xia conversávamos pelo celular sem nenhuma restrição, mas quando nos encontrávamos pessoalmente, ficávamos mudos, especialmente agora, quando estávamos só nós dois. Ficava um pouco nervoso.
Na vida anterior, sempre tinha medo de dizer algo errado. Já que eu não sou assustadora, por que não olha para mim? Sou menos bonita que aquela garota de antes? Não. Imediatamente virei a cabeça para olhar para Li Xia e respondi, com um tom muito decidido e sério. Vendo o meu jeito nervoso, Li Xia riu, rindo ainda mais alegre do que antes. Já que acha que sou bonita, então por que não olha mais? Li Xia inclinou a cabeça ligeiramente e perguntou sorrindo. Por acaso você é monge? Com um rosto levemente vermelho, respondi sorrindo, com certeza não. Não pretendo me tornar monge. Então, no futuro, que tipo de namorada você pretende encontrar para formar uma família? Por que ela perguntou isso de repente? Fiquei surpreso de boca aberta. Só perguntei por perguntar. Se não quiser falar, tudo bem. Li Xia virou a cabeça novamente para olhar para frente. Eu também parei de olhar para Li Xia. Lentamente, expressei meu pensamento. Eu espero que ela seja uma garota que só seja boa para mim. De preferência uma irmã mais velha. O sorriso de Li Xia se aprofundou um pouco. Por que tem que ser uma irmã mais velha? Porque eu espero que essa irmã mais velha seja uma veterana. Minha velocidade de fala estava cada vez mais lenta. Minha voz estava ficando cada vez mais baixa, a ponto de, nas últimas palavras, eu quase não conseguir me ouvir. Completamente submersa no som da chuva forte. Talvez Li Xia, ousadamente, também não tenha ouvido claramente. Quer ouvir o meu ideal? A voz de Li Xia estava muito clara, com um tom de risada. Espero que ele seja um rapaz bobo e obediente, de preferência um irmão mais novo. Depois de dizer isso, Li Xia saiu debaixo do guarda-chuva. Foi então que percebi que já tinha levado Li Xia até a entrada do dormitório. Antes de entrar no dormitório, Li Xia virou-se e acenou para mim, e então entrou. Acenei com a cabeça alegremente. Depois que Li Xia entrou, fui para o meu dormitório. À noite, estava tão animado que não conseguia dormir. Sem ter o que fazer, fiquei rolando o celular. Por acaso, vi uma notícia dizendo que Sushin teria uma queda brusca de temperatura. Li Xia costumava sair de scooter elétrica, e só ficaria mais frio. Pensando nisso, mandei uma mensagem para Li Xia. Irmã Xué, você tem luvas? O tempo está ficando mais frio. Andar de scooter à noite é bem frio. Não tenho. De qualquer forma, a partir de amanhã você vai pedalar, eu vou na garupa e não vou sentir frio. A princípio fiquei surpreso. Depois sorri alegremente. As palavras de Li Xia já indicavam que a partir de agora iríamos juntos dar aulas particulares para Lian Xuan. E voltar juntos. Então não se esqueça de comprar um par de luvas para você. Provavelmente em novembro andar de scooter. Vai ficar frio. Abracei o celular e sorri feito bobo. A essa hora, por que ainda não dormiu? Estou acostumado a ficar acordado até tarde. Não consigo dormir cedo. Irmã Xué, por que você também não dormiu? Acabei de terminar um trabalho online. Vou tomar banho agora. Você ainda precisa trabalhar depois da aula particular? Irmã Xué está precisando muito de dinheiro? Comecei a ter um mau pressentimento, mas Li Xia respondeu de forma simples, usa as tuas palavras. Quanto mais dinheiro melhor. Já devia estar a dormir, mas ainda não consigo. Não sei de onde tirei tanta coragem, mas enviei essa mensagem e no segundo seguinte retirei-a. Mas Li Xia já a tinha visto. Precisas mesmo que te embalem para dormir? Hesitei, sem saber como responder. Quando os meus dedos pararam sobre a caixa de texto, Li Xia enviou uma mensagem de voz de 2 segundos. Fiquei curioso. Coloquei os auscultadores, carreguei no play, e uma voz suave chegou aos meus ouvidos. Boa noite. 2 palavras curtas que me fizeram feliz como uma criança, muito mais do que um texto frio. Foi a primeira vez que ouvi uma rapariga dizer-me boa noite por voz. Li Xia enviou logo outra mensagem. Já consegues dormir? Sim, já consigo. Depois enviei-lhe um emoji a roncar profundamente. No segundo seguinte, larguei o telemóvel e adormeci de imediato. Enquanto isso, Li Xia franziu ligeiramente os lábios. Murmurou baixinho, parece uma criança. Por que é que não lhe pedi para me desejar boa noite também? Espera, por que é que eu precisava que ele me embalasse? Não sou nenhuma criança. Na manhã seguinte, Li Xia respondeu-me com um bom dia e depois voltou a enfiar-se debaixo das cobertas, até Yan Yurou regressar. Li Xia estava ainda encolhida na cama. Yan Yurou sabia que era a menstruação de Li Xia, algo perfeitamente normal para uma rapariga. Mas Li Xia já tinha tido problemas de estômago. Xia, já acordaste? Perguntou Yan Yurou em voz baixa. Ela nunca tinha sentido aquela dor, mas já vira Li Xia chorar silenciosamente de tanta dor. Li Xia não respondeu, apenas se encolheu mais na cama. Xia, se já acordaste. Queres que te vá buscar um copo de água quente?
Yanrou sentia muita pena de Li Xia, mas não podia aliviar a sua dor. Li Xia respondeu com um suave e doce. Yanrou foi imediatamente buscar um copo de água quente para Li Xia e colocou-o ao lado da cama dela. Li Xia apoiou-se nos braços para se sentar, o cabelo desgrenhado, os olhos ligeiramente vermelhos. Com um ar tão frágil que Yanrou quase a queria abraçar. Obrigada. Li Xia pegou no copo, bebeu alguns goles de água quente, e a dor finalmente aliviou um pouco. Ao ver que a expressão de Li Xia melhorará, Yanrou saiu imediatamente de novo, correu ao refeitório e comprou um mingau de arroz preto quente. Trouxe para Li Xia. Xia, hoje à noite, por que não pedes para tirar a folga da tua tutoria? Está muito frio à noite e ainda tens de andar na bicicleta elétrica. Yanrou tentou convencer Li Xia a não sair à noite. Mas Li Xia abanou lentamente a cabeça. Não sou eu que guio, vou na parte de trás. Yanrou ficou ainda mais angustiada ao ouvir. Estás com tanta dor e ainda tens olhos para mim. Li Xia esboçou um sorriso no seu rosto delicado. Li Xia olhou para o bom dia que trocáramos de manhã, os 2 polegares imóveis sobre o telemóvel. Queria enviar-me uma mensagem, mas não sabia o que escrever. Naquele momento, esperava que eu lhe enviasse uma mensagem. Esperou a manhã toda. Li Xia não fez nada, apenas ficou a olhar fixamente para o telemóvel, o que deixou Yanrou muito preocupada. Finalmente, não se conteve e disse, Xia, és parva? Se não lhe mandas uma mensagem, como é que ele vai saber que não estás bem? Também não tenciono contar-lhe. Li Xia guardou o telemóvel. Cruzou os braços e encolheu-se ainda mais. Por quê? Se lhe contar, ele vai ficar preocupado, e isso vai afetar as aulas dele. Ele tem quase o dia todo de aulas teóricas. Então por que é que não largas a conversa com ele? Tenho saudades dele. Na sala de aula, eu estava distraído hoje, com uma vontade irresistível de ir ter com Li Xia. De vez em quando, olhava para a conversa com Li Xia, queria enviar uma mensagem, mas acabava por desistir. A senpai deve estar ocupada no dormitório com os trabalhos de meio período, é melhor não a incomodar. Às 4h20 da tarde. Eu já estava à espera à porta do dormitório. Momentos depois, Li Xia saiu lentamente. Quando me viu, ficou um pouco surpresa. Por que vieste tão cedo? Respondi com um sorriso leve. Adiantei-me um pouco, para evitar que a senpai já estivesse à minha espera. Depois de um dia de descanso. A expressão de Li Xia já estava muito melhor, mas a sua voz estava mais baixa, algo que eu notei com atenção. Senpai, não te sentes bem hoje? Li Xia abanou lentamente a cabeça. Estou um pouco cansada, nada de grave. Vamos à garagem. Li Xia ia buscar a bicicleta, mas mal tirou as chaves, eu peguei-as. Eu levo a bicicleta. Hoje parecia que os papéis se tinham trocado, e Li Xia tornou-se no meu eu obediente dos dias anteriores. Li Xia afastou-se um pouco para me dar espaço para passar com a bicicleta. Foi nesse momento que a dor no abdômen a atacou novamente. Li Xia mordeu o lábio e levou a mão direita à barriga. Curvou ligeiramente o corpo, fechou os olhos com força e respirou fundo repetidamente. Quando saí com a bicicleta, vi aquela cena. Apressei-me a pousar a bicicleta elétrica de lado. Não sou idiota, é óbvio que isso não está bem, e percebi por que é que a Li Xia está com dores. Enquanto a Li Xia recuperava o fôlego, mandei uma mensagem ao Gogo Hai. Hai, encha minha garrafa térmica com água quente. Vou buscá-la daqui a pouco. O Gogo Hai respondeu imediatamente. Recebido. Quando a Li Xia se acalmou, os 2 montaram na moto elétrica e partiram. Primeiro fui de moto até ao dormitório. Espera um pouco, senhora, vou buscar uma coisa. Com o capacete na mão, entrei a correr. Assim que virei a esquina dentro do dormitório, encontrei o Gogo Hai, que já estava à minha espera. Fiz-te água com açúcar mascavado, disse o Gogo Hai, sorrindo, enquanto me entregava a garrafa térmica. Peguei nela, surpreendido e feliz. Como é que soubeste, Hai? Também tenho namorada, deduzi. Depois de dizer isto, o Gogo Hai gozou comigo. O capacete cor-de-rosa fica-te bem. Vai depressa. Muito obrigado, Hai. Agradeci-lhe e voltei rapidamente para junto da Li Xia. Entreguei-lhe a garrafa térmica. Senhora, aqui dentro está água com açúcar mascavado. Bebe um pouco. A Li Xia ficou parada por um instante, com a mesma expressão de quando me deu o mingau de arroz preto da primeira vez. Respondi baixinho. Depois, lembrando-me de que a Li Xia devia estar sem forças, desapertei a tampa da garrafa térmica e coloquei-a, com ambas as mãos, à sua frente. O que se passa? O sabor não está certo, tem um gosto a chá. Ah, isso,
Esqueci-me de que a minha garrafa térmica sempre foi usada para chá. Embora lave sempre depois de beber, com o tempo, o sabor das folhas de chá fica preso no recipiente. A lixia fechou a tampa. Não faz mal, agora já não é preciso. Quando chegar à casa da Lian Xuan, bebo. Senhora, está pronta. Respondeu a lixia em voz baixa. Eu conduzia muito devagar, com medo de que a lixia sentisse frio. Depois de um tempo a andar, ela, que estivera em silêncio, perguntou-me. O meu casaco é fino. Tu sentes frio a conduzir? Está bem. Não está muito frio. Mal acabei de falar, senti as costas aquecerem. 2 braços finos enrolaram-se à minha volta. Não sejas teimoso. Estás a conduzir tão devagar. Deve estar com frio. A lixia abraçou-me à cintura, colando o corpo às minhas costas. O meu coração acelerou, a respiração ficou ofegante. As minhas costas sentiam claramente 2 limes macios a pressionar. Sem saber o que dizer, fiquei mudo outra vez. Já te sentes melhor? A lixia inclinou a cabeça, apoiando-a nas minhas costas enquanto falava devagar. Na verdade, não sentia frio, ainda estavam 12 graus lá fora, mas, instintivamente, respondi seguindo as palavras dela, estou melhor. Um suave e fraco que me derreteu o coração. Xuejie, hoje estás diferente. Perguntei, a sorrir. Estou. Talvez porque hoje não tenho forças. A voz da lixia hoje estava mole e macia, e falava baixinho. Mas não estou com tanta dor como no mês passado a esta hora. Estou até muito feliz. A lixia ia continuar a dizer algo. De repente, sentiu outra cãibra no ventre, apertando mais os braços à minha volta. Percebi que algo estava errado. Perguntei rapidamente, Xuejie, estás com dores outra vez? A lixia não respondeu, apenas assentiu, colada a mim. Parei a moto elétrica. Virei-me depressa para pegar na água com açúcar mascavado, desenrosquei a tampa e entreguei-a à lixia. A lixia deu um gole e o seu rosto melhorou muito. Xuejie, já estás melhor. Ela assentiu. Continua a conduzir, senão fica muito tarde. Ajeitei a mochila e preparei-me para arrancar. Mas, por causa do atraso, perdemos o sinal verde e tivemos de esperar mais um pouco. A lixia guardou a garrafa térmica contra o peito e voltou a abraçar-me com a outra mão. Do nosso lado, na faixa de rodagem, o vidro do passageiro de um Porsche subiu. A senhora sentada no lugar do condutor disse: Huyan, o que se passa? Nada. Abri o vidro e senti frio. Liu Huyan estava no banco do passageiro e, através do vidro, olhava para mim e para Li Xia. Ela também era mulher. Naturalmente, entendeu imediatamente a reação da Li Xia e sabia o que havia no copo que eu lhe dera. Porque eu já fizera o mesmo por ela. Ela arrependeu-se de ter sido demasiado mimada. Arrependeu-se de se ter habituado a ser cuidada por mim. Mas o passado já passou. O dinheiro compra tudo. Menos o arrependimento. Ao ver-nos juntos, Liu Huyan sentiu uma mistura de sentimentos. Lin Yi é realmente gentil, nem sequer questionou como ela o tratara antes. Mãe, quero ir estudar para o estrangeiro. Por que de repente quer ir estudar fora? A mulher virou-se para olhar Liu Huyan, que permanecia em silêncio, e perguntou, o que houve? Encontrei algo desagradável na Universidade de Sushin? Não, só quero ir para o exterior. Os pais de Liu Huyan sempre atendiam todos os seus pedidos. Vendo que ela insistia, a mulher concordou. Então, quando eu voltar, vou conversar com seu pai e providenciar sua transferência o mais rápido possível. Obrigada, mãe.